Olha, hoje nós vamos ter uma conversa nesta sexta-feira de conscientização. Chegou sexta-feira, sábado, domingo, as pessoas gostam de estar com a família, com os amigos, se encontram com os parentes. Eu acho que esse é um momento muito legal e interessante da gente falar sobre esse assunto, porque é no final de semana que você se prepara para estar com as pessoas que você gosta. E, de repente, quando você tem uma boa informação, um profissional que venha trazer as informações necessárias, fica melhor de você propagar e divulgar algo que você ficou sabendo. E não tem coisa melhor do que o conhecimento, essa comunicação. E já que a gente vê tanta gente divulgando de forma muitas vezes errada, falando de forma errada sobre determinados assuntos, é importante quando a gente busca uma pessoa que está dentro e sabe muito bem como é que funciona. Hoje nós vamos conversar com o Gilson Cantuário. Ele é coordenador de enfermagem da organização de procura de órgãos em Teresina. E a gente convidou ele para vir para o estúdio para que a gente pudesse aproveitar esse mês de setembro, que é o Setembro também Verde, não só Setembro Amarelo. E a gente vai falar sobre essa campanha, que é uma campanha nacional de conscientização sobre a doação de órgãos. E ele, como coordenador de enfermagem, é um profissional que está aí à frente, né? E entende perfeitamente bem o que acontece. A gente já começa logo, não só falando da importância da doação. Primeiro, desejando um bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, agradecer a participação no seu programa, né, que tem uma audiência, um alcance muito grande para a população que necessita dessas informações corretas. A desinformação é pior do que não ter informação, porque tem muita gente que dissemina informação errada, e o Setembro Verde, né, que é a camisa verde, traz esse mês em alusão à doação de órgãos e ao transplante, porque no dia 27 é o dia do doador de órgãos, dia da doação de órgãos, e a gente tem muitas atividades. Nós da Secretaria Estadual de Saúde, aqui eu represento a Central de Transplantes, e o nosso serviço, que é um serviço que busca a doação de órgãos diariamente, tá? Cujo objetivo é aumentar a doação de órgãos no estado do Piauí. Trago uma novidade, esse é o nosso melhor ano, graças a Deus, né? Ou seja, as famílias estão doando mais. E a gente aqui agradece às famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, mas disseram sim à doação de órgãos, que não é fácil, Vanessa. Eu acredito. Quando a gente fala sobre um assunto tão sério como esse, e que esse ano, como o senhor mesmo disse, tem sido um ano de dor, né? De saudade para aqueles que mudaram de plano, e para os que ficaram, na verdade, com a mudança de plano dos seus entes queridos, mas a gente sabe que o amor permanecia ali e permanece, e a gente sabe que os órgãos, eles são necessários para aquelas pessoas que estão em busca, que estão dentro dos hospitais, esperando um momento de poderem continuar vivendo de forma saudável, nem que seja com o amor do outro. Mas o que chama atenção, graças a Deus o senhor traz essa notícia para esse ano, mas o que o senhor acha que aconteceu durante um bom tempo e que de uma certa forma tem sido transformado de forma positiva, mas que antes as pessoas tinham essa preocupação e ao mesmo tempo não faziam tantas doações de órgãos assim? Assim, muito boa a sua observação. Queria dizer que a comunicação e o seu programa tem um papel importantíssimo como representante da sociedade, porque não existe transplante sem envolvimento da sociedade, tá? A sociedade, ela vai aprender a informação correta. Existe ainda uma disseminação muito errada de uma informação que eu, para ser doador de órgãos, tenho que deixar escrito. Não existe isso. Na hora da decisão de doar os órgãos da pessoa que morreu, o sim é da família, tá? Da família. Foi que mudou. A gente tem feito alguns programas de TV, redes sociais, divulgado mais. Muita coisa ainda é pontual, a gente precisa comunicar mais, né? Então a gente tem conversado mais sobre doação de órgãos. Mas é preciso que você quer ser doador de órgãos, converse com a sua família, tá? Eu quero ser doador de órgãos. Porque essa questão de conversar mais com os familiares, e a gente tem visto que grande parte, a grande maioria, a maciça maioria das pessoas que doaram órgãos do falecido são pessoas que ouviram dele
eu sou doador de órgãos. Quando eu morri, recentemente nós tivemos uma doação, ela insistiu, eles ligaram para a gente que queriam doar órgãos. Então isso é muito importante, né? Então são campanhas também pontuais, o envolvimento do Ministério Público, o doutor Eni, ele teve um projeto para crescimento da doação e do transplante de órgãos, isso ajudou muito. O investimento da Secretaria da Saúde do Estado do Piauí, investindo em mais capacitação médica, mais profissionais da saúde, investindo na doação de órgãos no interior. Já fazemos doação de órgãos no interior, Parnaíba. Isso aconteceu esse ano, foi um marco importante. Nós estamos interiorizando a doação de órgãos, crescendo mais, falando mais, levando mais conhecimento. Também a rede privada teve uma abrangência maior. A gente tinha um obstáculo de adentrar a rede privada, porque, como você falou, não é fácil falar de morte, né? A única certeza que a gente tem, que nós temos, é que um dia vamos morrer. Mas a gente não costuma falar de morte. Interessante quando você citou que a morte, né, pode trazer vida através da doação de órgãos. Para as famílias enlutadas, elas estão assim, arrasadas com o sofrimento do luto da perda do ente querido. Mas a doação de órgãos, para muitas famílias, é como uma morfina para a dor do luto. Tá? Muitas pessoas dizem assim: eu me senti tão aliviado porque nós doamos órgãos. Vamos falar da importância da campanha, mas não só da importância da campanha em busca desses órgãos, mas principalmente a importância da campanha com pontos e com satisfação ao público do que acontece e quais são os órgãos que são mais solicitados, e se o senhor tem mais ou menos noção de pessoas que hoje, por falta desses órgãos, que muitas vezes vão embora e que não foram doados e que estavam saudáveis, poderiam fazer de mudança na vida de várias pessoas que hoje estão internadas, esperando esse órgão. Sim, interessante. Existe para algumas doenças, como a doença renal, uma terapia substitutiva, hemodiálise, né? Mas existe doenças em órgãos-alvos como o coração, quase não existe lista de espera de coração. Por quê? Ou você transplanta logo ou morre, tá? Então, isso é importante ser destacado, tá? Que é preciso que as pessoas entendam que tem muita gente esperando um transplante de rim, e a tendência é crescer mais. Nós temos mais de 5 mil doentes renais no Piauí e menos de 10% estão aptos para transplante. Tem muito doente renal, muito boa sua observação, né? Inclusive, tem uma clínica renal que deve estar assistindo nesse momento esse programa, que eles disseram que iam sintonizar. Queria dizer para vocês que estão na hemodiálise, procure seu médico, procure falar sobre transplante. Né? O transplante salva e melhora a qualidade de vida de muitas pessoas. Tá? No Piauí nós transplantamos rins, córneas e fígado. Tá? Então, no Piauí é importante que a gente cresça a doação de órgãos, né? Falando mais sobre a doação, consequentemente o transplante. Não existe transplante sem doação de órgãos. Isso vai beneficiar, salvar, melhorar a qualidade de vida da população. Tá? Então, o transplante não é a cura, mas é o melhor tratamento para a doença cardíaca fulminante, que precisa de um transplante, para a doença hepática. Já perdemos médicos jovens aqui no Piauí. Não fazemos transplante de fígado com a doença hepática fulminante e não teve condições de ser transplantado porque não chegou a tempo do transplante no centro transplantador. Isso é triste. Claro que estamos investindo no transplante hepático. Em breve, quem sabe, nós estaremos aqui mais uma vez falando: olha, Vanusa, o transplante de fígado chegou, e podemos até estar retornando futuramente com o transplante cardíaco. Nós já fizemos há 23 anos atrás o primeiro transplante. No dia 11 de setembro, foi o marco das Torres Gêmeas, também foi no Piauí o primeiro transplante cardíaco. Né? 24 anos, né, nós tivemos esse marco e podemos resgatar o transplante cardíaco e melhorar a expectativa da população. Porque quanto mais o Estado transplanta, mais cresce a doação de órgãos. Muito bom. Vamos falar também sobre esse processo, né, da doação de órgãos. Como é que as pessoas podem participar desse processo, e a partir de que idade?
Por incrível que pareça, quanto mais a gente fala sempre, as pessoas têm essa curiosidade, essa pergunta, né? Porque parece que as informações, elas são fugazes, ela entra e sai rapidamente. Com certeza, isso acontece, doutor. E as pessoas, elas estão assim, com tanta informação que chega tão rapidamente, na mesma proporção, eu acredito que vai embora. A gente tem que ter cuidado com as fontes. Você falou assim, especialista, né? Sou especialista em doação de órgãos, trabalho há mais de 15 anos nessa área, tá? Então a gente procura levar a informação correta, porque existe muita desinformação. Uma delas é que achar que ainda tem que colocar na identidade esse critério, eu sou doador. Você pode colocar, mas a doação de órgãos no Brasil, como eu falei, ela é consentida, tem que assinar um termo de consentimento pela família. Você pode também fazer uma autorização eletrônica num cartório, né, dizendo que autoriza a sua família a ser entrevistada e que você é doador de órgãos. Isso ajuda muito, porque quando a gente conhece o desejo da pessoa em vida, isso ajuda muito, né, divulgar. Mas o importante é conversar sobre a doação de órgãos, tá? Avisar os seus familiares, as pessoas, pode divulgar isso na rede social, tá? E nós temos muitos obstáculos, além da falta de informação se você é o doador ou não, que a recusa familiar, ela está muito voltada às questões culturais, né? Tem muitas pessoas que acham que no pós-morte não pode ir sem os olhos, né? Não pode ir sem órgãos, aí a gente sabe que do pó a gente veio e do pó retornaremos, e enterra muitos órgãos, como você bem me falou, né? A gente deixa de salvar vidas por questões de desconhecimento, né? A doação de órgãos não causa nenhum prejuízo, não causa dor, porque a pessoa está morta. É claro que é difícil entender como é que a pessoa está morta, Vanusa, e o coração está batendo, né? Então, o coração, ele está batendo e culturalmente a gente acha que só está morto quando o coração deixa de bater. Mas não, o coração, ele está sendo mantido por medicamentos, por ventilação mecânica, que é um aparelho que faz respirar o indivíduo, mas quem comanda não funciona mais, e isso é chamado de morte. É morte cerebral, morte cefálica ou morte cerebral, e através do diagnóstico de morte cefálica, que não é fácil, também melhorou. Antigamente era preciso 2 médicos para dar diagnóstico de morte cefálica no intervalo de 6 horas. E um médico tinha que ser neurologista. Hoje não, o intervalo para o diagnóstico de morte cefálica, ele é feito até em 3 horas, tá? Por 2 médicos diferentes, tem que ser intensivista, né? Capacitado por nós da Secretaria Estadual de Saúde, através da Central de Transplantes e do Conselho Regional de Medicina, tá bom? E também para um exame complementar, que hoje é mais rápido, a gente dispõe desse exame mais rápido, então tem facilitado muito, mas você pode sim deixar de enterrar a vida, sendo doador de órgãos. O senhor falou de algo que me chamou a atenção. Por exemplo, quando essa pessoa não documentou nada, mas veio a óbito, não está mais entre nós, e os familiares, o que eles podem, se caso foi só conversado em vida, ou se caso isso não aconteceu? Esses familiares, eles têm direito, e quem tem o direito de dizer, por exemplo, as pessoas como mãe, como pai, ou aqueles entes queridos que ali ainda estão, o que pode ser feito? Se eles podem permitir. Isso. Estou extremamente feliz porque hoje eu estou sendo abordado com questionamentos muito pontuais e importantes que devem esclarecer muita gente. Espero que a cobertura dessa entrevista seja grande. Olha, por exemplo, eu não quero ser doador de órgãos. Deixei isso manifestado para a família, né? Aí entrou em morte cefálica, né? A minha equipe, né, o nosso time vai lá entrevistar a família, né? Ele tinha dito que não era doador de órgãos. Eu vou desistir? Não, eu vou entrevistar. Porque na entrevista, que é um momento, uma reunião com os familiares, onde a gente vai esclarecer o processo da doação de órgãos, né? Por exemplo, ele disse que não era doador de órgãos, e se fosse para salvar a mãe dele, com certeza ele iria doar. Então, de repente ele também não tinha o conhecimento ou não tinha a prática de falar sobre o assunto. Ou talvez nem tenha usado estas palavras, talvez nem tenha comunicado nada. Ou o conhecimento errado. Muitas pessoas deixam de doar os órgãos ou se manifestam contra a doação de órgãos
Por quê? Porque acho que a doação de órgãos é algo que só vai beneficiar quem tem dinheiro, é algo que vai beneficiar o Faustão, por exemplo, que isso é um erro tremendo, foi desinformação, as pessoas não conhecem a realidade, algo que só beneficia brancos. Não, a gente vai entrevistar, vai clarificar, esclarecer, levar esclarecimentos para a família, dar autonomia para que a família entenda que ele disse aquilo porque não conhecia. Como ele era tão bom, se ele estivesse ouvindo, e às vezes eu até pergunto isso, se ele estivesse ouvindo tudo isso que eu falo, o que é que ele diria? Aí a lágrima cai, eles doam órgãos. Sempre é falta de informação. Às vezes, de última hora também, ainda no leito, muitos acabam, de uma certa forma, falando também, né? Sim, sim, isso é importante. Daí é importante sempre o acolhimento da família. Famílias que doam órgãos são aquelas que tiveram apoio psicossocial adequado da instituição hospitalar. São famílias que tiveram um atendimento bom, uma assistência humanizada. Por incrível que pareça, tem muitas famílias que deixam de doar órgãos por descontentamento com o atendimento, tá? Então isso é impressionante, mas as famílias não vão porque eu não gostei do atendimento, não gostava da equipe. É o amor que gera amor, né? Isso. Que é o que muitas vezes falta. E aí as pessoas já estão ali comovidas, sofridas, o que elas querem é atenção. Viram que ali foi dedicado e foi observado que todo cuidado existiu dentro daquele momento, né, enquanto aquela pessoa estava lá. E nós estamos aqui com o Setembro Verde, que é um mês de sensibilização sobre a doação de órgãos. E fica aqui, mais uma vez, a informação de como as pessoas podem e devem ser doadores. Então, assim, ele já deixou bem claro, informou mais uma vez e se tiver mais informações ainda para falar sobre o assunto, fique à vontade. Então, eu queria levar a informação para vocês, telespectadores de todo o Piauí, que a expectativa de mais investimentos na área da doação de órgãos e de transplantes, tá? A gente vai tentar chegar em outras cidades do interior. Nós temos cerca de mais de 1/3 de diagnóstico hemoencefálico que pode ser feito no interior, como Picos, Floriano, tá? E a gente precisa chegar, levar essa doação de órgãos e quem sabe futuramente também o transplante, pelo menos de córneas, para o interior. A expectativa é de avançar nessa área. A gente está capacitando mais médicos. Nós vamos fazer agora, no mês de dezembro, mais um curso de capacitação médica para determinação de diagnóstico de morte encefálica. A gente gostaria muito de, nesse momento, agradecer, né, a todas as famílias que doaram órgãos no Piauí, né, que salvaram vidas, os verdadeiros heróis, dizer que a vida continua, né, após a doação de órgãos. Temos muitos pacientes que não podem transplantar aqui, mas que são beneficiados com a doação de órgãos e são feito o tratamento deles fora do domicílio, mas que o Estado, tá, mantém esse tratamento fora, né? Então é bom quando transplanta aqui, porque é muito caro mandar um doente para fora podendo transplantar aqui, e a gente está avançando nisso, né? Os investimentos estão crescendo e a expectativa é de sempre melhorar. Esse é o nosso melhor ano, como eu falei, né? Agora cria uma expectativa assim muito grande. Será que o ano que vem a gente vai conseguir melhorar? E eu acho que vai, porque vocês da imprensa, especialmente você hoje, tem ajudado muito a gente nesse sentido. Seu Gilson, o senhor falando aí da questão da conscientização das pessoas, eu queria saber da parte do senhor quais são os órgãos mais sensíveis e a importância dessas pessoas terem esse conhecimento o mais rápido possível. Muito bom. Com relação à sensibilidade, por exemplo, tempo de retirada e transplante. Por exemplo, coração. Coração, para ser transplantado, você vê como é a complexidade, né? Ele precisa ser retirado e quase que de imediato, até em 4 horas no máximo, ser implantado, tá? Então é doador e receptor do lado, fazendo a retirada e abrindo o receptor. Para isso existem muitos critérios de elegibilidade de recepção de um enxerto, de um órgão, tá? Então, órgãos como o fígado, até 12 horas, tá?
pulmão até 4 horas. Existem órgãos que têm um tempo desde que o sangue para de circular dentro desse órgão, que a gente chama de isquemia fria, maior, que pode ser um pouco mais demorada a cirurgia de transplante. Por exemplo, rim, até 36 horas. Mas o ideal é que o transplante ocorra quanto menor tempo possível seja da retirada, que foi um dos avanços. Eu queria trazer esse detalhe. A cirurgia de transplante, a qualidade do transplante no Piauí melhorou muito, melhorou a expectativa, né? O tempo, tem pacientes aqui com mais de 30 anos transplantado, tem paciente que está vivendo bem, que diz assim, a baixa autoestima depois do transplante melhorou muito. Por quê? Porque a qualidade do transplante melhorou. Você tem uma ideia, nós temos um paciente que mora em Piripiri, que foi o primeiro transplantado no Piauí, vai fazer 24 anos de transplante. Tá? O transplante, gente, e o transplante dele foi? De coração. De coração. Por que não retornar, né? Se antigamente podia fazer, e se está melhorando, se a tecnologia está aumentando, por que não retornar? Né? Vamos esperar, vamos aguardar, vamos pedir a Deus que tudo melhore, e a expectativa é de melhora. Doutor, e o que o senhor acha que nesse último ano que o senhor disse que melhorou mais a questão da doação de órgãos, o que o senhor acha que sensibilizou mais as pessoas? É conversar mais, né? Conversar, conhecer mais, né? E a gente vive, no meu conceito, muito de onda. Por exemplo, você lembra do Gugu Liberato? Quando o Gugu Liberato morreu, que doou os órgãos, que foi uma repercussão mundial, isso ajudou a melhorar, né? No caso também do Faustão, teve um momento negativo, mas também ajudou a melhorar. Então, se divulgou mais, se comunica mais, se informa mais sobre o processo de doação de órgãos. Então, eu vejo que algumas informações são pontuais, campanhas são importantes. É porque às vezes também se fala da espera, né? Isso. E pelo fato do Faustão ter de imediato sido comunicado que estaria com o problema, talvez esse tenha sido o confronto maior, né? Porque se fala que tem pessoas que já estão há muito tempo na espera e as informações acabam chegando de uma forma distorcida. Vou lhe dar uma Não informação. sei se isso também influencia. Se o tempo permitir, eu vou lhe dar uma informação. Nós, paralelamente ao caso do Faustão, nós tínhamos um paciente pouco tempo antes internado no HGV, com os mesmos critérios, doente cardíaco, que foi para São Paulo, tudo providenciado pela saúde daqui do Piauí, Central de Transplante, Secretaria de Saúde, Hospital Getúlio Vargas, que a gente agradece muito a gestão do Hospital Getúlio Vargas, que nós somos a única equipe de captação de órgãos que funciona nesse estado, no interior e aqui em Teresina. Então, nós levamos esse paciente, ele entrou na fila de São Paulo, para São Paulo, a gente fez esse tratamento fora do domicílio, tá? E esse paciente imediatamente conseguiu o transplante, porque ele foi eleito dentro dessa lista. Eu não gosto muito quando falo em fila, parece coisa de supermercado. Verdade. Você pode entrar na frente, é lista. Vai depender de critérios. De critérios. Então, na e lista, até do órgão, da idade, influencia muitas coisas? Sim, na época do órgão, do peso, dependendo do órgão, né, da compatibilidade sanguínea. No rim, por exemplo, dessa compatibilidade de inclusive rejeição. do próprio órgão, né? Isso, do órgão, do doador, do receptor. Esse rapaz, quando ele chegou lá, ele passou na frente de algumas pessoas pelo critério que foi eleito ele naquela lista, que ele tinha que ser operado ou ele morria. Tá? Então, é informação, ninguém sabia disso. Por quê? Porque a gente não tem como levar e dizer que, olha, temos que ter orgulho do Sistema Nacional de Transplante. Tá? A regulação é nacional, é como a Receita Federal, tá? É orgulho para nós salvar vidas. Você vê um paciente morrendo, como a gente vê às vezes o paciente quase de 4, assim, sem conseguir nem respirar direito, e depois do transplante já está casado, como nós tivemos ontem o depoimento de um casou, já vai ter filhos. Gente, isso é sensacional. Okay. Só sabe quem está dentro do processo. Então a gente só reforça, né, na verdade, essa campanha aí nesse mês de Setembro Verde, e o senhor fique à vontade, as pessoas que quiserem mais informações, como é que faz para consultar o Instagram, enfim. Então, a TV O Dia está de parabéns, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Se precisar de outros momentos a gente vem. Eu tenho o meu Instagram, JG, tudo minúsculo, .cantuário, tá?
Se você entrar lá, eu tenho vários vídeos falando, tirando dúvidas sobre doação de órgãos. É importante você manifestar em vida que é doador de órgãos. Acompanhe assim, a Associação de Portadores de Doenças Renais, também tem a PrEP, que ela tem lá o seu Instagram, que também fala sobre doação de órgãos. A gente deve falar mais sobre doação de órgãos. A única certeza que a gente tem é que vai morrer. E depois da morte, eu posso sim salvar. Você perguntou no início qual era a idade. Né? Nós temos no Brasil até 80 anos. A gente fez captação de fígado. Ainda hoje o paciente está vivo. 79 anos, o fígado foi para fora e ainda está vivo. Então, essa questão de idade é relativa. A gente já teve casos no Rio Grande do Sul de 85 anos, tirou um rim de 85 anos, transplantou e está bem. Então, assim, a tendência é que as coisas melhorem com informações corretas. E eu estou extremamente assim, grato pela oportunidade que a TV O Dia, seu programa, nos proporcionou nesse momento. Eu que agradeço, quero agradecer pela sua presença. Estivemos conversando aqui com o seu Gilson Cantuário, que é coordenador de enfermagem da Organização de Procura de Órgãos aqui na nossa capital, dentro do nosso estado. A gente quer agradecer pela sua presença, tá bom?